Olá, meu nome é Gelson. Irei apresentar o trabalho intitulado Ajuste da atividade fotocatalítica de óxido de estanho através da ativação mecânica. Atualmente, os semicondutores metálicos têm sido uma das principais alternativas para mitigar a emissão em excesso dos gases que contribuem para o efeito estufa, pois podem atuar nas reações de oxidação de metano e redução de CO2. Apesar de haver uma vasta gama de semicondutores aptos a atuarem em processos fotocatalíticos, o TiO2 ainda é o mais utilizado, devido suas características serem favoráveis a esse processo. Porém, diversos estudos vêm sendo realizados com materiais alternativos capazes de assumir esse protagonismo, como é o caso do SNO2. Apesar de possuir diversas semelhanças com o TiO2, uma das principais diferenças está relacionado às posições de suas bandas de valência e condução. Isso porque o SNO2 possui um elevado potencial de conduzir reações de oxidação, porém, sua banda de condução é pouco energética, limitando drasticamente sua aplicabilidade no meio aquoso. No entanto, há diversas formas de contornar esse problema, como, por exemplo, submetendo as partículas a um tratamento mecânico. Essa estratégia fornece deformações elásticas e inelásticas nos sólidos através de colisões de alta energia com microesferas de zircônio. Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar a correlação entre as mudanças estruturais e superficiais do SNO2 submetido ao processo de moagem e sua atividade fotocatalítica em reações oxidativas. Para isso, foi sintetizado nanopartículas de SNO2 pelo método de precipitação e, em seguida, após as partículas estarem secas, foram inseridas em um moinho com esferas de zircônia e tratadas mecanicamente durante diferentes períodos. Após o tratamento mecânico, as amostras foram caracterizadas por difração de raio-x, cujos padrões sugerem a formação da fase tetragonal de dióxido de estanho, com um pequeno deslocamento associado ao contato altamente energético promovido pela colisão entre as esferas de zircônio. As micrografias de dióxido de estanho demonstram que as partículas que não foram moídas são compostas de aglomerados micrométricos de nanopartículas, e as que foram submetidas pelo processo de moagem apresentam partículas secundárias menores e mais homogêneas. As propriedades ópticas do dióxido de estanho moído demonstram que o método foi efetivo para criar níveis eletrônicos mais energéticos capazes de conduzir reações com a de geração de radical superóxido. Ao avaliar a efetividade das nanopartículas de SNO2 para processos fotooxidativos, podemos observar que as amostras moídas apresentaram uma melhor performance do que as amostras não moídas. Esta ativação está relacionada ao aumento da quantidade de grupos hidroxila na superfície dos materiais e à formação de níveis mais energéticos. Apesar das deformações eletrônicas produzirem espécies oxidativas diferentes, o estudo cinético de produção de radicais hidroxila demonstra que esse radical é o principal agente oxidante da reação, pois esta taxa de produção é similar à cinética de degradação da rodamina B. Como conclusão, temos que os métodos propostos foram efetivos para a obtenção e ativação do dióxido de estanho. A fricção mecânica induzida pelas esferas de zircônio alterou a estrutura cristalina e eletrônica do SNO2, afetando positivamente a sua performance fotocatalítica para a oxidação da rodamina B sob radiação UV, e que o tempo de moagem afeta essa atividade, principalmente pelo aumento da quantidade de grupos hidroxilas na superfície do óxido e também pela alteração da posição dos seus níveis energéticos.